Que bom que vocês estão chegando à nossa sala de oração. Boa tarde para você. Que Deus abençoe esse tempo que vamos estar juntos. Que o Espírito Santo de Deus encha o nosso coração e a nossa mente com as palavras que vêm do céu ao encontro das nossas necessidades. Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de pandemia, um momento de isolamento social, de quarentena, mas nós podemos fazer uma escolha. Nós podemos escolher entre permitir que o desespero tome conta da nossa alma e que a tristeza nos leve a uma depressão, mas nós também temos a escolha de olhar para Deus, o nosso Senhor, e buscar nele forças para levar esse tempo com leveza. Já é pesado por natureza distanciamento social, distanciamento emocional. Já é pesado por natureza enfrentar adversidades na vida. Mas nós precisamos fazer uma escolha: ou levamos com leveza e bom humor, ou nos deixamos abater, e aí da disposição do nosso coração. Quando a gente fica triste, quando a gente fica para baixo, amuado, a gente torna o nosso corpo mais receptivo a coisas ruins, inclusive às doenças. Doenças emocionais só não, doenças físicas também, porque a nossa imunidade baixa, e a nossa imunidade baixando, a gente fica mais sujeito a pegar doenças. Então, cuidar do nosso espiritual e cuidar das nossas emoções mantém também as doenças longe da gente. Então, eu quero convidar você a permanecer positivo, a permanecer crendo, a permanecer olhando para o futuro com um olhar de fé e de esperança de que, mesmo que nada torne a ser como era antes, porque não vai voltar a ser exatamente como era antes, nós vamos viver um novo momento, um novo tempo, e nós precisamos estar abertos, nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente aberta para o crescimento, para o conhecimento e para a expansão do reino. Hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 22. Se você está participando do plano de leitura da Bíblia em um ano, esse aqui, ó, se você está aí na live e não tem, quiser, só coloca no comentário aí que eu mando para você. Lendo e vivendo a palavra. A nossa igreja propôs como alvo para 2020 a leitura da Bíblia completa. Davi é uma pessoa bastante interessante, um personagem bíblico que algumas pessoas amam e outras simplesmente desaprovam. Você acredita que tem gente que não gosta de Davi? Pois é, eu conheço algumas pessoas que não gostam, que não acham que ele seja exemplo ou referência. Mas existem muitas histórias a respeito dele e da vida dele e o que Deus usou esse homem para fazer na Bíblia. Mas o interessante é que referente a Davi, né? O interessante é que ele era um homem que vencia grandes batalhas fora. Ele saía em nome de Deus, ele ia, ele conquistava, ele não tinha medo, ele dava cara para bater, ele ia junto e fazia o que fosse preciso. O que Deus mandasse, ele ousadamente fazia fora. Mas Davi era do tipo do homem que se engasgava com pequenas coisas dentro de casa. Quando ele ia para o trabalho, quando ele ia reinar, quando ele ia governar, quando ele ia batalhar, ele era um leão imparável. Mas dentro de casa ele era um fiasco. Dentro de casa ele tinha medos, temores. Dentro de casa havia desordem, havia bagunça, havia algumas coisas que acontecem dentro da minha e da sua casa. Coisas para as quais ele era fraco para combater. Aqui no final do livro de Samuel, ele tinha acabado de enfrentar uma guerra ele estava enfrentando, né, uma guerra contra o seu próprio filho Absalão. E assim, ele não tinha medo de rei nenhum, mas ele tinha medo do próprio filho.
E é interessante quando a gente vê que mesmo grandes homens de Deus enfrentam problemas domiciliares, enfrentam problemas familiares, enfrentam problemas de gerenciamento de vida, de emoção, de sentimento. Então, se um grande homem, se um grande guerreiro, como foi um rei, passou por dificuldades nessa área, quem somos nós para achar que com a gente ia ser diferente? O negócio é aprender com o erro dos outros, a sabedoria está nisso, né? Aprender com o erro dos outros e não cometer os mesmos erros. Erros nós vamos cometer sempre. Sempre que a gente quiser fazer algo, a gente vai cometer algum tipo de erro. A sabedoria está em tentar novamente, mas não cometer os mesmos erros. Cometa erros diferentes, nunca os mesmos. Cometer erros faz parte do ser humano, nós não somos perfeitos. Se você for tentar deixar para fazer alguma coisa quando estiver tudo perfeito, você nunca vai fazer nada. Quando você tentar pensar em abrir um novo negócio, ou fazer um novo projeto, ou fazer uma live na internet, por exemplo, se você for esperar ter todos os equipamentos, ou você saber fazer tudo do jeito certo, você não vai fazer nunca, porque a perfeição, ela é algo praticamente inatingível por imperfeitos como nós. Nós podemos sim conseguir fazer melhor, nós podemos sim fazer o nosso melhor com aquilo que nós temos no momento, e depois a gente aperfeiçoa. E Deus não exige de você perfeição. Deus não exige que você seja outra pessoa que não você mesmo. Às vezes você acha que você precisa ser igual o pastor fulano, ou você precisa igual ser a irmã ciclana. Não, você não precisa ser igual a eles, você precisa ser você e permitir que Deus use você do jeito que você é, com as capacidades que Ele lhe deu. Quando Deus faz você enxergar uma necessidade, e não a pessoa que está do seu lado, e não o seu marido, e não o seu pastor, e não o seu líder, quando Deus dá uma visão para você, Ele quer que você se movimente na direção daquela visão que Ele deu para você. E se Ele deu para você, Ele vai dar a você as competências necessárias para tornar aquilo possível. Então confie no Senhor, confie na bondade e na misericórdia do Senhor, não se estribe no seu próprio entendimento, isso quer dizer, não confie em você mesmo, na sua capacidade, não espere apenas pela sua própria capacidade para fazer acontecer alguma coisa. Se você está vivenciando uma necessidade agora nesse momento de pandemia, e você sabe fazer bolo, por exemplo, por que não? Por que não começar a fazer e a vender para os seus vizinhos, para os seus parentes e fazer entrega? As pequenas ideias, os pequenos começos. A Bíblia diz para nós o seguinte: não despreze os pequenos começos. Se você esperar para começar a vender alguma coisa depois que já tiver uma loja, nós estamos num movimento em que as lojas físicas já não estão vendendo nada. Quem está bombando de vender? Quem está na internet. Existe um novo momento. Nós precisamos nos adaptar. A pandemia pegou todos nós de surpresa. Foi assim, chegou a doença, o que a gente vai fazer agora? As escolas precisaram se adaptar, as igrejas precisaram se adaptar, as empresas estão se adaptando e todos nós, de um modo geral, estamos nos reinventando. Nós precisamos estar abertos para o novo de Deus nesse novo tempo. Se você já sabe fazer alguma coisa, se reinvente, se apoie na palavra de Deus, tenha forças do Senhor, busque a direção dEle, peça a Deus: Deus, me mostra, me dá entendimento, me dá a Tua direção e me dá ousadia para dar passos na direção daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero convidar você que já pegou a sua Bíblia a abrir lá em 2 Samuel, que, como eu estava falando, nós acabamos de encerrar a leitura de Samuel, e esse hino da vitória me chamou muita atenção, porque ele tem algumas partes muito interessantes. Nós vamos fazer hoje como temos feito nos últimos dias. Nós vamos ler partes e vamos orar ao Senhor. 2 Samuel, capítulo 22, diz assim: Este é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele o salvou de Saul e de todos os seus inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em quem me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é o meu salvador, ele me protege e me livra da violência.
Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e Ele me salva dos meus inimigos. Louvem ao Senhor. Eu quero parar nesse primeiro momento para frisar algumas coisas. Olha do que Davi chama o Senhor: de rocha, de fortaleza, de escudo, de abrigo, de protetor. E aí ele diz, depois de chamar Deus de tudo isso: eu clamo ao Senhor pedindo a sua ajuda. Meu querido, o Senhor, Ele é a rocha, Ele é a fortaleza, Ele é o escudo, Ele é o abrigo, aonde você e a sua casa estão escondidos. Quando você começar a orar, antes de trazer lamentações à presença do Senhor, traga exatamente isso. Traz à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Diz para o Senhor quem Ele é. Quando você diz para o Senhor quem Ele é, Ele não precisa saber, Ele já sabe, mas você traz à sua memória a quem você vai se referir, a quem você vai pedir. Quem é esse Deus que recebe a nossa oração? Querido, o poder nunca está em quem faz a oração. O poder é sempre de quem recebe a oração. Deus é poder de orações e responder às nossas orações. Você não precisa ir lá na irmã Filó, na irmã Maria, para receber uma oração ungida. Se essas pessoas têm orações que você acha que são fortes, elas têm, porque elas têm o hábito da oração. Quanto mais você ora, mais você tem o costume de orar. Então, a conversa com Deus sai naturalmente pelos seus poros. Se você não tem o hábito de orar, você acha que a sua oração é fraquinha, que Deus não vai responder. Mas isso é uma mentira que Satanás diz e que muitas pessoas acreditam. Você pode orar ao Senhor e Deus vai responder a sua oração na medida da sua fé. Você precisa acreditar que ao fechar os seus olhos e levar o seu pensamento a Deus, que Ele realmente existe e que Ele responde, que Ele é bom e que Ele tem interesse em se relacionar comigo e com você. E foi exatamente isso que Davi fez no início da canção dele. Ele lembrou quem era o Deus a quem ele serve. Quem era o Deus a quem ele servia, né? Quem era esse Deus? Ele é rocha, fortaleza, escudo, abrigo e salvação. Então nós vamos fazer a nossa primeira oração dessa tarde, lembrando exatamente isso. Que mesmo nesse tempo de quarentena, mesmo nesse tempo de medo, de números assustadores sendo divulgados, mesmo nesse tempo, Deus continua sendo rocha, continua sendo abrigo, continua sendo fortaleza, continua sendo Ele o nosso protetor, amém? Deus amado, obrigada, Pai, porque podemos simplesmente fechar os nossos olhos e nos conectar com o Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o nosso escudo, o nosso protetor, a nossa fortaleza. Não adianta nada a gente simplesmente não sair de casa com medo do que está lá fora, se não estivermos essa proteção do Senhor. Não adianta sairmos para ganhar o pão do nosso dia, se o Senhor não estiver conosco, nos protegendo, nos abrigando, nos livrando de todo mal. Nada do que a gente faça importa se o Senhor não estiver conosco. Senhor, Tu és a nossa rocha, Tu és aquele em quem firmamos os nossos passos. É no Senhor que nós conectamos a nossa mente e nosso coração e temos a certeza de que mesmo que coisas ruins aconteçam, nós não seremos abalados nem atingidos porque Tu estás conosco, porque a Tua graça nos envolve, porque o Senhor é um Deus forte mesmo quando nós somos fracos, porque o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso escudo, o nosso libertador. Tu és poderoso, Tu és bondoso, mesmo quando o Senhor permite que coisas aconteçam ao nosso redor e até mesmo nos alcancem, nos atinjam. O Senhor continua tendo o controle de todas as coisas nas Tuas mãos e é por isso que nós confiamos em Ti. Nós declaramos que permaneceremos confiando no Senhor, porque o Senhor é quem nos ajuda. O Senhor nos ajuda quando nós clamamos pelo socorro. Bendito seja o Teu nome, nós consagramos essa tarde ao Senhor. Se conosco, ministra os nossos corações, em nome de Jesus nós oramos, amém. Vamos continuar a leitura, queridos? Agora, a partir do verso 5. Estive cercado de perigos de morte e ondas de destruição rolaram sobre mim.
A morte me amarrou com suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero eu clamei ao Senhor e eu pedi que Ele me ajudasse. E no seu templo Ele me ouviu e a minha voz Ele escutou, o meu grito de socorro. Depois de trazer à memória quem era o Deus a quem Ele queria trazer louvor, honra e glória, Ele relatou o que aconteceu. Ele disse: perigos de morte me cercaram. É o que está acontecendo nesse momento. Com as nossas casas, com as nossas famílias, com os nossos empregos. Perigos de morte têm nos cercado. Mas o nosso Deus é aquele que escuta a nossa voz, Ele escuta o nosso grito de socorro. Deus está atento às orações do seu povo. Deus está atento às suas orações. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e novas que vocês não sabem. Nós estamos nesse momento de receber coisas grandes e novas. Por isso nós não podemos fechar o nosso coração nem a nossa mente. Pelo contrário, nós precisamos abrir a nossa mente e dizer: ok, Espírito Santo, o que é que o Senhor tem de novo? Me ensina a me reconectar com o Senhor, me ensina a reaprender. Às vezes você tem 10, 20, 30, 40 anos de evangelho. E, meu querido, às vezes isso faz a gente se tornar meio religioso. E às vezes Deus permite um movimento aí na vida da gente para lembrar: opa, existe um Deus, eu sirvo a um Deus que é maior do que a minha religião. Eu sirvo a um Deus que se importa comigo. Eu sirvo a um Deus a quem eu posso pedir socorro. Então é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos pedir socorro ao Senhor. Você tem algum pedido de oração? Alguma intercessão que você precisa que a gente peça socorro ao Senhor? Coloca aí que a gente vai orar agora sobre isso. No domingo, na nossa igreja, nós trouxemos uma palavra sobre algumas situações que têm acontecido nos lares ao nosso redor, que houve um aumento significativo de denúncias de violência doméstica. Então nós vamos orar, clamando ao Senhor por socorro pelas famílias, para que maridos e mulheres, para que mães e filhos, para que idosos e filhos e noras e genros possam conviver em harmonia, reaprender a conviver em harmonia. Porque as famílias cada um estava vivendo a sua própria vida, uns trabalhando, outros estudando, outros fazendo outras coisas, e agora que tem que estar todo mundo mais perto, mais próximo, isso gera conflitos naturais, mas que precisam ter uma predisposição minha e sua para gerenciar isso de uma forma mais adequada. Então, se você tem alguma pessoa, algum conhecido que você sabe que nesse momento está vivenciando um momento delicado, em que possam estar havendo brigas e desentendimentos que possam gerar um futuro rompimento, e o número de divórcios também tem aumentado, eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora junto comigo, pensar nessas pessoas. Traga à sua memória e ao seu coração essas pessoas que precisam do socorro de Deus. Existem famílias também que estão passando por necessidades e nós precisamos clamar pelo socorro de Deus pela vida delas. Vamos orar? Deus querido, nesse momento nós queremos fazer intercessão pela vida dos nossos amados, dos nossos queridos que têm sofrido algum tipo de dano além das doenças nesse momento. Porque não é somente a doença que está lá fora, rondando, querendo entrar dentro dos nossos. Também existem discordâncias, desentendimentos. Eu quero colocar a vida de cada um desses meus amados que estão aqui comigo conectados na Tua presença, Pai, te pedindo que protejas o lar de cada um deles. Mas eu também te peço, Pai, por aqueles que eles estão pedindo ao Senhor nesse momento. Que o Teu amor, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia alcance os nossos lares. Nós clamamos pelas famílias do Brasil,
Nós clamamos para que haja mais amor e nisso nós clamamos para que haja mais conhecimento do Senhor, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor é o próprio amor. Nós precisamos aprender a amar com o Senhor. Tu és a fonte do amor. Então nós pedimos que o Senhor se revele às famílias do nosso país, aquelas pessoas que estão tendo dificuldade de se conectar emocionalmente, possam se conectar primeiro com o Senhor, encontrar plenitude, contentamento, encontrar abrigo no Senhor, que as pessoas possam se sentir amadas pelo Senhor para poder entregar o amor verdadeiro e genuíno, para que os maridos não batam nas suas esposas, para que as esposas não se subjuguem desnecessariamente a um tratamento de opressão, um tratamento de humilhação. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dos nossos idosos, tenha misericórdia daqueles que são cuidadores de idosos. Deus querido, é difícil cuidar de um idoso quando ele já está numa idade bem avançada, quando ele às vezes parece mais uma criança do que um adulto. É difícil, Senhor. Nós estamos como famílias vivenciando momentos de grande dificuldade, mas nós sabemos que o Senhor é a fonte da sabedoria, do entendimento. Então, dá aos meus amados irmãos estratégias e inteligência emocional suficiente para lidar com esse momento, para poder amar como Jesus, para poder perdoar como o Senhor, para poder superar todos os obstáculos que venham a se levantar à nossa frente. Nós te pedimos, Pai, guarda os que amamos, guarda a nossa família, aqueles que não moram na mesma casa que nós. Ajuda-nos a entender que nós não podemos ficar transitando de uma casa para outra. É difícil, Senhor, é difícil. A gente acha que só porque é parente a gente pode ir lá, a gente pode visitar. Mas na verdade a gente sabe que esse momento de isolamento é necessário. Nós temos visto notícias nos jornais de famílias que têm morrido o pai, a mãe, os irmãos, porque não aguentaram esse distanciamento. Ajuda-nos a vencer a vontade genuína e pura que temos de estar juntos. Ajuda-nos a amar à distância e nos permite, Pai, passar por esse tempo o mais rápido possível, que nós possamos voltar a poder estar juntos, a nos abraçar, a fazer festa. Ajuda-nos, Pai, a poder estar novamente em comunidade, a voltar para a Tua casa, a voltar para a Tua igreja, a podermos nos abraçar, sim, porque um abraço de um irmão às vezes é tão curativo como qualquer remédio. O abraço dos irmãos na igreja, um olhar, uma oração intercessória, pessoalmente, específica. Às vezes isso faz tão bem para nós, Pai, isso cura o nosso coração. Por isso, Deus, nós te clamamos socorro, te clamamos por aqueles que estão trabalhando nos hospitais, que estão na linha de frente. Clamamos ao Senhor por aqueles que estão trabalhando com doenças que não são o Covid, mas que já têm doenças pré-existentes e que precisam de assistência hospitalar e estão tendo dificuldade de acesso aos seus remédios por conta dessa atenção maior para a pandemia que os hospitais e os médicos estão dando. Que aqueles que nós amamos, que têm algum tipo de dificuldade, que sofrem de câncer, e que precisam, outros que precisam fazer hemodiálise, que precisam se manter vivos nesse tempo. Protege eles, Pai, dá acesso, Pai. Faz com que eles possam conseguir ter todos os acessos a tudo que eles precisam para se manter bem. Nós te pedimos, protege aqueles que nós amamos, livra de todo mal a nossa casa, cuida daqueles que precisam continuar trabalhando. Nós queremos clamar pelo Senhor, pelo socorro do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é que nos protege. É o Senhor que nos protege. Tu és o nosso abrigo, nosso escudo, nossa proteção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós temos falado muito sobre manter o nosso equilíbrio emocional na nossa mente, no nosso coração.
nos mantermos com aquela esperança viva que não nos deixa abalar, mas nós vamos ficar firmes diante do Senhor. Vamos continuar a nossa leitura. Nós estamos em 2 Samuel, capítulo 22, se você chegou agora. Nós vamos continuar a leitura a partir do verso 8. É interessante aqui que existe um comentário de Davi sobre o movimento de Deus. Nós encerramos dizendo assim: ele ouviu a minha voz, ele escutou o meu grito de socorro. E aí vamos para o verso 8 que diz assim: então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, e da sua boca saíram brasas de fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu, e com uma nuvem escura debaixo dos pés, voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele cobriu de escuridão nuvens grossas, cheias de água, e estavam ao seu redor como um relâmpago. Brasas se acenderam diante dele. Então o Senhor trovejou do céu, e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou suas flechas, espalhou os seus inimigos, e com o clarão de seus relâmpagos ele os fez fugir. Quando o Senhor repreendeu os seus inimigos e furioso trovejou contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos. Lá do alto o Senhor estendeu a mão e me segurou, e me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos meus poderosos inimigos, daqueles que me odiavam e de todos aqueles que eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram, porém o Senhor me protegeu, me livrou do perigo e me salvou, porque me ama. É muito interessante esse pedaço, porque ele pediu socorro a Deus. Ele está lembrando, ele está fazendo uma canção de louvor. Ele está lembrando de que quando ele pediu socorro a Deus, Deus veio em favor dele, mas veio irado com os inimigos dele, e veio forte e poderoso como ele é, e estendeu a mão, me segurou e me tirou do mar profundo, me livrou. O Senhor me protegeu, o Senhor me livrou, o Senhor me salvou, porque me ama. É isso que a gente precisa trazer à memória quando a gente começa a ficar enfraquecido, temeroso, quando a gente começa a se sentir abalado. Quem é esse Deus que luta por você? Quem é esse Deus que te protege? Quem é esse Deus que te ama a ponto de intervir no mundo? É interessante pensar isso nesse momento, né? Tudo que a gente está vivendo, sim, é permissão de Deus. Claro que é. Deus não perde o controle nunca. Nunca mesmo. Mesmo quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, e nós já vimos isso durante essas semanas de sala de oração. Semana passada nós falamos exatamente disso, que ainda que coisas ruins aconteçam, Deus permanece no controle. Sabe, querido, quando Deus permite que essas coisas aconteçam, sai de nós, o que sai de nós demonstra quem realmente somos. Tem azeite do Espírito em você? Então, quando você for espremido, vai sair de você óleo de unção, óleo de bênção, óleo de cura. Mas se quando você é espremido, o que sai de você é amargura e fel, corre para os braços do Pai. Pede socorro, fala: Deus, eu não quero ser assim. Eu não quero ser derrotado, eu não quero ser derrotista, eu não aceito isso. Porque se Jesus está habitando no seu coração, querido, da sua boca não podem sair veneno, fel, discordância, descontentamento. Da sua boca precisam sair rios de águas vivas, porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então encha seu coração, a sua mente da palavra de Deus. Firme-se na palavra de Deus e faça como Davi fez aqui. Fale para o Senhor, lembra, conta as bênçãos, conta quantas são, o que Deus fez para você nos piores momentos da sua vida. Como é que foi? Você venceu? Como você venceu? Divide com as pessoas, compartilha seu testemunho de cura com as pessoas. Faça um exercício. Vamos fazer um desafio?
Vamos fazer um desafio? Faça um exercício, grava um vídeo de 3 minutos. Não pode passar de 3 minutos, ó. Contado 3 minutos, tá? Um vídeo de 3 minutos, onde você contar um testemunho sobre o que Deus fez na sua vida. Não precisa ser recente. Pode ser um pouquinho mais antigo, mas quanto mais recente, melhor, tá? Porque Deus não quer fazer na sua vida só lá no passado, não. Deus quer continuar fazendo. Então você vai gravar um vídeo de 3 minutinhos e vai mandar pra gente contando uma história de uma grande vitória que Deus fez na sua vida. Nós vamos contar as bênçãos. Nós vamos dividir uns com os outros. Eu vou ajudar você na sua fé e você vai me ajudar na minha fé, me contando aquilo que Deus fez na sua vida. Você sabe de todas as coisas pelas quais nós temos passado, nós temos dividido com você o que Deus tem feito, né? Mas o grande marco da minha vida é ser mãe de um milagre. Então, nesses 3 primeiros minutos, você pode contar para nós qual foi o grande marco da sua vida na caminhada com Deus. Mas você também pode fazer um segundo vídeo de 3 minutinhos contando de uma grande vitória que Deus deu para você recentemente. Topa? Faz esse vídeo, manda para nós. Lembra do início dessa nossa conversa? Não espere que tudo esteja perfeito para que você comece a fazer alguma coisa. Faça. Ouse fazer. Depois você aperfeiçoa. Depois a gente melhora. Nosso pastor leu esses dias um texto no nosso Papo Jovem, né? Se você esperar que o tempo lá fora mude, que o tempo fique bom para começar a plantar e a colher, você não vai fazer nada, você não vai conseguir nada. Mas se você ousar sair e fazer alguma coisa, você vai ver com surpresa o que Deus vai fazer a partir de um testemunho seu de 3 minutinhos. Beleza? Vamos continuar a partir do verso 21 agora. 2 Samuel, capítulo 22, verso 21. O Senhor me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Ele não está dizendo, eu nunca cometi pecado. Ele está dizendo que eu não cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Ele está dando nome aos bois aqui. Porque se ele dissesse nunca cometi pecado, ele estaria pecando, né? Porque ele estaria mentindo. Verso 23. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e que tenho ficado longe do mal. Assim Ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor, Deus, és fiel para os que são fiéis a Ti. É correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas é inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilha os orgulhosos. Tu, ó Senhor, és a minha luz. Tu, Senhor, acabas com a minha escuridão. Tu me dás forças para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o meu forte refúgio e me protege onde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. O que Davi está falando aqui é que vale a pena fazer o que é certo. Vale a pena fazer o que é certo. Deus recompensa quando você faz o que é certo, mesmo quando você tem o direito de fazer errado, mesmo que você tenha a livre escolha de fazer errado. Deus recompensa quando você é honesto. Deus recompensa quando você obedece. Deus recompensa porque Ele vê. Deus vê todas as coisas. É interessante que ele diz aqui, ó, tu me dás forças para atacar os meus inimigos e poder para vencer as suas defesas. A força que nós temos para vencer os nossos inimigos, as nossas batalhas, vem de Deus.
É Ele que nos dá poder para vencer. Mas ele encerra esse trecho aqui, no verso 35, dizendo: Ele me treina para a batalha. Isso quer dizer que você vai entrar numa luta e Deus vai te ensinar a vencer. Ele vai te equipar para vencer. E Ele vai te dar vitória. E aí daqui a pouco você entra numa segunda luta. Um pouco maior do que a anterior. Só que agora você já está mais experiente. Você já sabe manejar as armas que você tem. Você já sabe usar melhor a oração. Você tem estado mais perto dele, usando mais a leitura bíblica. Você cresceu com a última vitória. Então essa luta começa a ser um pouquinho mais pesada do que a anterior. E aí Ele mesmo te treina, te equipando para vencer essa também. E é assim que nós vencemos as nossas guerras. De fé em fé, de glória em glória. Você vence uma batalha hoje, amanhã você vence outra, e depois você vence outra. Você precisa se concentrar. Se concentrar e manter a conexão com Deus. Sozinho nada podeis fazer, é o que Jesus disse. Se você estiver sozinho, você não vai conseguir vencer. Mas comigo você vai andar sobre as águas. Comigo você vai vencer esse momento. Comigo, mesmo que você pegue o vírus, você não vai perder para ele. Queridos, o Senhor continua no controle. Ele nos treina para a batalha na batalha. Nós não fomos treinados para esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos nos adequando, nos reinventando. E nós estamos melhorando a cada dia. E você, dentro dessa questão específica que você está vivendo na sua vida agora, também vai conseguir. Isso é um aperfeiçoamento. Não veja como uma punição. É uma oportunidade que Deus está nos dando, como pessoas, como família, como igreja, para vencer as próximas batalhas que virão. Vamos orar agradecendo a Deus, porque Ele não nos deixa só? Vamos lá? Deus querido, obrigada, Pai, porque temos aprendido pela experiência própria, não por ouvir falar de outras pessoas. É muito legal, Pai, quando a gente ouve as pessoas contando os seus testemunhos, mas é mais legal ainda quando a gente tem testemunho para contar. Isso quer dizer que o Senhor tem agido e interferindo diretamente nas nossas vidas. Obrigada, Deus, porque podemos contar as bênçãos do Senhor. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor quem nos dá força, quem nos dá ousadia, o Senhor que nos dá poder para vencer as batalhas. Ajuda-nos, Pai, a passar por esse treinamento e a chegarmos no final de tudo isso mais fortes do que estávamos quando tudo isso começou. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor cuida de nós e o Senhor está sempre atravessando todos os vales, todas as montanhas com a gente. Quando tudo está calmo, o Senhor está... Amém. Vamos continuar a leitura. 2 Samuel 22, a partir do verso 36. Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado tem me feito prosperar. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caí nenhuma vez. Persigo esses inimigos e acabo com eles e não paro até vencê-los. Eu os esmago e eles não podem se levantar e caem derrotados aos meus pés. Lembrou um cântico que a gente cantava na igreja antigamente? Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi e os atravessei. E sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Teve uma época que a igreja cantava mais músicas de guerra. E esse tempo parece que passou, né? Que já não está mais... Voltou. Vamos lá. Versículo 40. Tu me dás força para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu fazes fugir de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles procuram socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor, mas Ele não responde. Eu os esmago e eles viram pó, e eu os piso como se fossem lama nas ruas.
Tu me livra das revoluções no meio do povo e me coloca como rei das nações. Povos que eu não conhecia agora são meus escravos, estrangeiros se curvam diante de mim, me obedecem quando dou ordens. Lembra que ele era rei, né? Eles perderam a coragem e saíram tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive. Louvem aquele que é minha rocha. Anunciem a grandeza do poderoso Deus, que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos e põe os povos debaixo do seu poder. Me livra dos seus adversários. Tu, ó Senhor, fazes com que eu vença os meus inimigos e me protege dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre os pagãos. A ti canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor para com quem ele escolheu. Queridos, o Senhor é aquele que nos dá força, o Senhor é aquele que nos livra, é o Senhor que faz com que a gente vença os nossos inimigos, é Ele que nos protege dos homens violentos. E é a Ele que nós devemos cantar louvores, e é a Ele que nós devemos nos achegar, e é a Ele, somente a Ele que nós devemos orar, porque Ele é o único Deus verdadeiro, poderoso. Minha companheira de oração já chegou aqui na sala. Já deu patinho, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Vem falando em orar, ela vem aqui e me dá patinha. Tá bom, gente, já vai orar junto, tá? Eu vou deixar você orar junto comigo. Pode deixar ela aqui, ela tá quietinha. Ela gosta desse momento de oração. Se você viu as fotos da sala de oração de antes, até tira ali uma foto desse momento. Ela vem para a sala de oração junto comigo aqui e fica aqui, ó, de patinha, como quem diz assim, me dá sua mão que eu vou orar com você, né? Né, querida? Dá a mão, mamãe, isso. Nós vamos orar, nós estamos encerrando mais essa sala de oração, mais esse momento. E você que comentou aí que quer o plano de leitura bíblica, eu vou mandar para você, tá? Assim que encerrar a sala de oração, eu mando o PDF para você. E você que é membro da nossa igreja, fica firme aí, nós começamos o livro de 1 Reis, não desiste, que nós vamos vencer juntos, um dia de cada vez, tá? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do Senhor. Então, enfrente as lutas de hoje com fé, com esperança e cheio de amor. Vamos orar, querido? Deus querido, obrigada porque nós podemos contar com a Tua presença. Obrigada porque nós podemos orar ao Senhor e o Senhor responde às nossas orações. Todas as dores da nossa alma, todos os nossos medos podemos entregar diante do Senhor, assim como o rei Davi fez no tempo dele. Obrigada, Pai, porque nós reconhecemos que não estamos sozinhos nesse mundo. Santo Espírito de Deus, Tu que habitas dentro do nosso coração, aquece a nossa alma com a Tua presença. Dá-nos, Senhor, porção dobrada do Teu poder e do Teu agir nas nossas vidas. Torna-nos ousados, torna-nos fortes, que a gente possa resistir no dia mau e vencer, para a glória do Senhor. Dá-nos alegria e vitórias em meio a essa guerra que estamos travando, para que possamos testemunhar do Teu amor, da Tua graça, da Tua atuação nesse mundo em que nós estamos vivendo. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar a alegria de viver uma vida mais simples. Ajuda-nos, Senhor, a alegria de experimentar, vivenciar um aquecimento do amor do Senhor dentro das nossas casas. Que nós possamos nos amar mais, perdoar mais e conviver melhor uns com os outros. Bendito seja o Teu nome. Nós Te adoramos porque o Senhor és um Deus presente, um Deus real. Não tem nem como pensar como seriam as nossas vidas sem a Tua presença. Tu és bem-vindo dos nossos lares. Obrigada porque o Senhor tem sido o nosso sustento, a nossa proteção e melhor, o nosso esconderijo. Nós Te agradecemos em nome de Jesus, nós oramos, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre você e que te dê paz e que enche de amor e graça a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém.